Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita, no YouTube e no Facebook, para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos. Livro terceiro, capítulo 6º, Lei de Destruição. Estamos no item Crueldade e vamos encerrá-lo hoje. Como eu sempre falo no encerramento de item, não esgotar o assunto, porque eu não tenho capacidade para isso, mas vamos encerrar o item. Questões 755 e 756. Se você puder compartilhar esse vídeo, se você puder comentar, curtir, não custa nada para você, é só apertar um botão e isso ajuda a divulgar a doutrina espírita. Nós não ganhamos nada com o vídeo, o objetivo é que mais pessoas possam ver esse vídeo, estudar o espiritismo, porque o YouTube e o Facebook divulgam mais, sugerem mais, recomendam mais, quanto mais tiver curtidas, mais comentários, mais compartilhamentos. Tá bom? Muito obrigado desde já. Questão 755. Como se explica, estamos falando de crueldade, como se explica que no seio da civilização mais adiantada se encontrem às vezes seres tão cruéis quanto os selvagens? Resposta. Da mesma forma que numa árvore carregada de bons frutos encontram-se frutos ruins. Eles são, se assim quiseres considerar, selvagens que da civilização só têm as roupas, lobos perdidos em meio a carneiros. Espíritos de uma ordem inferior e muito atrasados podem encarnar entre homens adiantados na esperança de também se adiantarem. No entanto, se a provação é muito pesada, sua natureza primitiva prevalece. Olha, um psicopata ele é muito gentil. O psicopata ele é muito gentil, principalmente a quem ele quer, de quem ele quer tirar vantagem. Ele vai ser muito gentil, ele vai ser muito amável, ele vai ser uma pessoa agradabilíssima. Ele vai dizer exatamente aquilo que você quer ouvir. Ele vai se comportar da maneira que você gostaria que alguém se comportasse perto de você. Ele vai te estudar muito bem e vai te tratar da melhor maneira possível. Até porque ele precisa se aproximar. Então, quando alguém é psicopata, ele vai manipular você pelos seus sentimentos de forma que você ache que ele é uma pessoa extraordinária. E por dentro ele é aquela pessoa que não ama ninguém, não sente absolutamente nada por ninguém, apenas a necessidade de satisfazer os seus desejos. Doa a quem doer, literalmente falando. Então, na realidade, ele tem apenas a pele de cordeiro, mas é um lobo por dentro. Não é? Outra coisa que acontece também, um exemplo disso está no livro Céu e Inferno, do Kardec, nos espíritos endurecidos, nós vamos encontrar, desculpa, nós vamos encontrar o espírito de Castelnaudary. Está lá, espírito de Castelnaudary, é o nome de uma cidade. Havia uma casa, o Kardec foi informado disso, havia uma casa em que as pessoas não conseguiam morar nela, quem comprava devolvia, não alugava, porque havia barulhos, cortinas que se mexiam. Teve um caso, inclusive, de pessoas que foram agredidas, tomaram tapa no rosto do nada, né? Se evidentemente houvesse algum médium de efeito físico em meio àquelas pessoas que estavam na casa, evidentemente. E aí, Kardec, então, imaginando que houvesse um espírito lá, evocou-o. Evocar para si, invocar. Quando a gente fala com Jesus, a gente invoca Jesus, a gente se coloca em comunhão com. Evocar é quando você traz para perto de você. Então, evocou na reunião do Centro Espírita, da Sociedade Espírita Parisiense, e aí o espírito se manifestou, não conseguia escrever, muito. Os médiuns videntes o narraram como um homem bruto, com a camisa cheia de sangue, com um punhal na mão e cheio de conflitos. Uma segunda vez conseguiu escrever um pouco mais, mas não conseguia escrever o nome de Deus, enfim. O fato é que São Luís e Santo Agostinho contam então para Kardec e evidentemente para nós que se tratava de um espírito que havia assassinado o irmão e a esposa, que era muito ciumento, e achando que o irmão e a esposa tinham um relacionamento, ele acabou matando o irmão e depois acabou matando a esposa.
como era de muitas posses, não foi julgado pela justiça, ficou por isso mesmo. Aspas lavou a honra com sangue, né? Nessa época era assim. E ele ficou por isso mesmo e morreu na casa. Morreu de velhice na casa. Só que aí ele ficou lá naquele local, revivendo o crime bárbaro que ele cometeu, se vendo em perispírito, com seu corpo espiritual, se vendo com a faca na mão e sujo de sangue, que era aquilo que mais o aterrorizava, que era a visão da esposa morta. E aí ele ficou na casa, e quando entravam na casa ele reagia, ele não sabia que tinha morrido, ele vivia 24 horas por dia acordado, sentindo passar o tempo como nós sentimos, né? Essa foi a pena de responsabilidade dele, é como ele se colocou. Então ele ficou naquela situação do terra a terra, chamado terra a terra, né? Não foi para lugar nenhum, não foi para umbral, ficou lá na casa, com a visão da morte da esposa perturbando ele o tempo todo, acordado o tempo todo, sem um momento de descanso, vendo aquela cena, revivendo aquela situação e aquele sofrimento. E havia-se passado, desde que isso aconteceu, havia-se passado 200 anos. Então já fazia 200 anos aproximadamente que ele estava naquela situação. Por isso tão animalizado, vou usar esse termo, vai. O fato é que as explicações de Santo Agostinho ainda dizem o seguinte, que embora ele tivesse matado 2 pessoas, ele estava praticamente na sua segunda encarnação na Terra. Se a comunicação dele se deu em 1800 e pouco, 1850 e pouco, havia 200 anos que ele estava na casa, então podemos dizer que ele estava encarnado no século XVII, no começo do século XVII, 1600 e pouco ele estava encarnado. Era a segunda encarnação dele na Terra. Antes dessa de 1600, ele tinha nascido entre os canibais. E antes dos canibais, em um mundo primitivo. Então, olha só, é um sujeito que estava no mundo primitivo, já encarnou num planeta de provas e expiações em meio aos canibais, onde era característica mais próxima, que existiam ainda canibais, não sei se existe hoje em 2023, não sei se existe tribos de canibais, mas na época existia, no século XVII, quando ele nasceu em Castenal da Ri. Então imagina quando foi, né, na tribo dos antropófagos, dos canibais. E aí a primeira encarnação dele na Terra, no planeta de provas e expiações, não deu um salto assim tão grande, né? Mas foi em meio aos antropófagos. A segunda encarnação dele, depois já no mundo de provas e expiações, que é o nosso, já foi em Castenal da Ri, em meio à sociedade, e ele matou só 2 e não comeu. Evoluiu? Muito. Houve uma grande evolução. Houve crueldade? Sim, houve crueldade. Matou o próprio irmão, matou a esposa. Houve crueldade. Estava responsabilizado por isso? Sim, estava responsabilizado por isso. Estava se autopunindo? Estava se autopunindo. Mas era a segunda encarnação dele em planeta de provas e expiações, então é um bárbaro em meio à sociedade. A pergunta não é essa? Como se explica que no seio da civilização mais adiantada se encontrem às vezes seres tão cruéis quanto os selvagens? Porque é assim, alguns espíritos têm progredido tanto, têm se preparado tanto, que lhes é permitido encarnar no meio da civilização. Por quê? Porque ainda há necessidade, em planeta de provas e expiações, ainda há necessidade de pessoas que precisam expiar pela dor. Que é o caso do irmão e a esposa, que tinham em seus planejamentos encarnatórios necessidade de passar por um crime cruel, porque haviam cometido crimes cruéis anteriormente. E aí, naquela encarnação, em Castenal da Ri, eles tinham que passar por aquela situação caso alguém fracassasse na prova. Esse espírito de Castenal da Ri fracassou na prova e eles então tiveram a sua expiação. Certo? Quando o planeta for de regeneração, a crueldade vai diminuir? Vai. Por quê? Porque
não teremos mais pessoas para passar por isso. Então, não tendo pessoas para passar por isso, que não tenham essa expiação, não tem pessoas que podem fracassar nessa prova. Percebe? Então, essas pessoas que têm esse tipo de prova vão ter que ir para um outro planeta de provas e expiações, para que, caso fracassem, tenha ali quem expiar por aquela situação. Me fiz explicar? É que nos outros vídeos anteriores a gente vai explicando sobre essa situação do planeta de provas e expiações que passa de provas e expiações para a regeneração. Então, se eu cometo um crime hoje, que daqui 300 anos eu vou ter que expiar esse crime pela dor, eu não posso ficar na Terra, porque não vai ter na Terra quem me cometa esse crime para que eu sinta na pele. E é por isso que vai haver então a transmigração, aí eu sou exilado da Terra para um outro planeta de provas e expiações, que esteja ali num estágio de provas e expiações, que eu então, se alguém fracassar na prova, possa passar por aquilo, sentir na pele aquilo que eu fiz para outra pessoa. Perceberam? Então é por isso que você pode ter uma crueldade gigantesca no meio de uma civilização extremamente adiantada, porque são espíritos que têm condições de passar na prova, mas que podem sucumbir. Como ainda é prova e expiações, podemos nascer. O espírito de Cassena Aldarri poderia encarnar na Terra se a Terra já fosse de regeneração? Não, não poderia. Porque se ele fracassa na prova, ele não ia encontrar, não ia funcionar para ele a prova, porque não ia encontrar ninguém que precisasse ser assassinado daquela forma. Me expliquei? É nesse sentido. Tá? 756. A sociedade de homens de bem um dia será purificada de seres malfeitores? É o que nós estamos falando, né? A humanidade progride. Esses homens dominados pelo instinto do mal, colocados entre pessoas de bem, desaparecerão pouco a pouco, como o grão ruim se separa do bom após este ter sido peneirado. Só que, para renascer sob outro envoltório. Como terão mais experiência, compreenderão melhor o bem e o mal. Tens um exemplo nas plantas e nos animais que o homem tem conseguido aperfeiçoar, desenvolvendo neles novas qualidades. Pois bem, só depois de várias gerações o aperfeiçoamento torna-se completo. É a imagem das diversas existências do homem. Não dá para colocar um espírito como o de Cassena Aldarri no mundo de regeneração. Porque se ele fracassar na prova, ele não vai... Não tem como ele fracassar na prova, porque não vai ter ninguém que tenha no planejamento encarnatório a possibilidade de... Não tem ninguém, é muito vasto, né? Vocês estão entendendo a comparação que eu estou fazendo, né? Não vai encontrar pessoas que precisam passar por aquilo, porque no planeta de regeneração não há esse tipo de expiação. Percebe? Porque não há no planeta de regeneração espíritos endividados desse porte. Certo? Então, o espírito de Cassena Aldarri só poderia ter nascido mesmo num planeta de provas e expiações, como a Terra era em 1600, né? No começo do século XVII. Aí tudo bem, porque encontrou ao redor dele pessoas que poderiam sucumbir daquela forma. Então aí efetivamente ele estava em prova. Não é prova se você não encontra ninguém que pode passar pela expiação que você sucumbiria. Então uma coisa tem que estar atrelada à outra. Então a crueldade ela acontece, ela existe no meio da sociedade, porque há pessoas que precisam passar por aquilo caso alguém fracasse na prova. Certo? A partir do momento que não tem pessoas que podem passar por aquilo, esses seres que têm esse tipo de prova não vão encarnar no meio deles. É por isso que vai sendo separado o grão ruim do grão bom. Essa separação do joio e do trigo vai acontecendo, como dizia Jesus, não por uma expulsão, não, você não presta, foi feito um julgamento, não, você não presta, então você vai ser exilado da terra. Não. Você tem expiações graves para passar? Não vai ter ninguém para fazer você passar por aquela expiação aqui. Então tem que levar você para um lugar que
que você tenha condições de passar por essa expiação. Entendeu? É isso que vai acontecer. É um pouco mais simples do que a gente pode imaginar e muito mais Deus do que a gente imaginava, né? A história da transmigração planetária, a história de um planeta que passa para provas e expiações e quem é do mundo primitivo ainda fica, vai para outro lugar e quando o planeta passa de provas e expiações para regeneração, quem não tem condições, que precisa ainda estar no planeta de provas e expiações, como eu expliquei em outros vídeos para trás, precisa encarnar em planetas de provas e expiações, então há essa transmigração, como aconteceu de Capela para cá, por exemplo. Certo? É isso. Amanhã nós vamos falar sobre duelo. Enfim, vou pincelar muito rapidamente, porque esses vídeos todos já explicam claramente. Quando a gente lê a pergunta e a resposta, a gente já vai entender. Você que vem acompanhando esses vídeos conosco diariamente, porque o duelo nada mais é do que o orgulho e a prepotência, né? Isso aí, hoje já não existe mais, né? Hoje nós já estamos tranquilos. É isso. Sou Fábio Pereira, essa é mais uma gota de Espiritismo. Beijo para você que fica. Tchau.